Então, agora eu vou começar a resolver a primeira questão do pré-prova da terceira área. Nessa primeira questão, o enunciado pede para a gente calcular o pH das seguintes soluções aquosas. Então, como é que a gente calcula o pH? Já pensando inicialmente, né? pH, ele é igual a menos log da concentração de H3O+. Então, a gente tem que pensar que nós temos que encontrar esse valor aqui. Temos que encontrar a concentração de H3O+, ou de OH-, porque daí também podemos aplicar na fórmula do POH, que é igual a menos log da concentração de OH-. E encontrando esse valor, a gente também pode aplicar naquela fórmula que é 14 é igual a pH mais POH, tá? Então, vamos começar a questão. Na letra A, ele pede pra gente calcular o pH de uma solução com piridina, com concentração de 0,5, com concentração de concentração de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, com Kb de 1,7 vezes 10 a menos 9. Então, o primeiro passo aqui eu coloquei meio que um passo a passo para vocês seguirem. E eu vou começar a explicar. Primeiro, a gente precisa montar a reação, né? Então, é uma solução aquosa, né? Soluções aquosas, né? Então, a gente vai reagir o C6, a piridina, com água. E a gente sabe que a piridina, ela é uma base fraca. Por quê, né? Porque no zero Kb, e se tem Kb ou Ka, isso significa que a espécie é fraca, né? Então, no início, nós teremos essa concentração aqui, que o enunciado nos deu, que é 0,005 mol por litro. E aí, depois que começa a reação, vai diminuir uma quantidade, né? Porque uma quantidade vai ser dissociada, que vai formar os produtos. Que vai ser o quanto dissociou, vai ser o quanto que vai formar de produtos. Então, nós aplicamos esses valores na fórmula de Kb, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E com essa fórmula, a gente vai conseguir encontrar a concentração de OH, que vai ser essencial para a gente calcular posteriormente o pH. Então, nós aplicamos esses valores aqui na fórmula. Então, fica x ao quadrado, né? X vezes x vai ficar x ao quadrado sobre 0,05 menos x, que é esse valor aqui. Esse x a gente pode cortar. Por quê? Porque o Kb é muito pequeno, ele é 10 na menos 9, então a gente pode desconsiderar isso daqui, vai ser muito pequeno. Então, nós rearranjamos a fórmula aqui e descobrimos que x é 2,91 vezes 10 na menos 6. Mas o que é esse valor? Esse valor é a concentração de OH. A gente tem sempre que ficar atento ao que é os valores que a gente está encontrando, para não se perder na questão. Então, já que a gente sabe que esse valor de x que a gente encontrou é a concentração de OH-, então a gente pode agora aplicar na fórmula do POH, que é menos log de OH, isso vai ficar 5,5. Então, a gente aplica naquela formulazinha do pH mais POH é igual a 14 e descobrimos que pH é igual a 8,5 e a gente percebe, né, que é coerente, temos que considerar isso também. Que é uma solução básica, né, então o pH tinha que ser básico. Se ele desse, por um acaso, menor que 7, ia ser considerado um pH ácido, então vocês já deveriam rever a questão, porque alguma coisa deu errado, né? Uma solução básica ficar ácida, aí tem que rever a questão. Agora vamos para a letra B, que pede para calcular o pH de uma solução de hidrogênio sulfato de sódio a 0,1 mol por litro. Então, essa substância, ela é uma espécie anfiprótica. Primeiro,
o NaHS, ele vai se dissociar em água e vai liberar HS. Esse HS, 0,1 mol por litro, né? Na verdade, o NaHS, ele é 0,1 mol por litro, né? Mas ele se dissocia completamente, então essas duas espécies também vão ser 0,1 mol por litro. No entanto, o HS, ele é uma espécie anfiprótica, ele pode agir tanto como base quanto ácido. Então, a gente monta aqui as duas reações. Com água, né? Primeiro ele ele recebendo um próton. Não, primeiro como base, ele recebendo um próton. E aí, vai ficar nessa fórmula aqui. Esse daqui é o... E esse aqui é o Ka dele. Então, como ele tá agindo como base, a gente tem que transformar esse Ka em Kb. Para transformar em Kb, a gente coloca ele nessa fórmula, que na verdade é a fórmula do Kw, que é Kw igual a Ka vezes Kb. Aí a gente isola o Kb e consegue encontrar o valor dele. Então, Kw é um valor conhecido, que é 10 na menos 14, sobre esse valor de Ka correspondente a essa reação. Esse valor vai ser isso aqui. Isso é importante calcular nesse momento. Em segundo momento, a gente vai analisar a reação do KS agindo como ácido. Aí, ele vai doar um próton e vai ficar nesse formato aqui. E o Ka dele, que também o enunciado nos deu, é esse daqui. Aí, a gente pensa, tá, qual dessas reações a gente vai considerar para encontrar o pH? A gente vai considerar o que tiver a maior constante, que no caso é o Kb. Kb é muito maior do que o Ka. Então, a gente vai poder desconsiderar essa reação e descobrir o pH por essa daqui, tá? Essa parte da questão eu também deixei um pequeno passo a passo aqui. Então, nós vamos montar a tabela de equilíbrio. Inicialmente, nós temos 0,1 mol por litro, que o enunciado nos deu. Como é um ácido fraco, ele vai se dissociar, não vai se dissociar totalmente, né? Quanto ele dissociar vai ser o quanto vai formar de produto. E a gente pode agora colocar esses valores na fórmula do Kb. Kb que a gente descobriu que é 1,72 vezes 10 na menos 7, sobre a concentração, sobre os valores dos produtos, né? Que nesse caso é x, né? X vezes x vai dar x ao quadrado, sobre 0,1 menos x. Novamente, a gente pode de novo cortar esse x, porque o Kb é muito pequeno, então isso daqui não vai ser tão relevante, podemos cortar. Se ele não fosse tão grande, se fosse, por exemplo, 10 na menos 3, aí teria que fazer a fórmula de Bhaskara. No entanto, podemos cortar, rearranjamos a fórmula e encontramos que x é igual a 4,15 vezes 10 na menos 5. O que é esse valor? Esse valor é a concentração de OH-. Então, nós podemos colocar esse valor na fórmula do pOH. Nós vamos descobrir que pOH é 4,3, colocamos na fórmula lá do pH, que é 14 é igual ao pH mais pOH, e descobrimos que o pH é 9,62, também um valor coerente, pensando que a solução é básica, né? Então, faz sentido esse valor, tá? Então, agora vamos para questão C. A questão C é para calcular o pH de uma solução de cloreto de piridino de 0,05 mol por litro. Tá, nesse item, nós vamos ter uma hidrólise ácida, porque a gente vai ter um sal disperso em água, né? E ele é um sal que ele é proveniente de uma base fraca, que é inclusive aquela base do item A, e de um ácido forte. Então, isso é característico de uma hidrólise ácida. Então,
nós precisamos, primeiramente, encontrar o valor de K, porque aqui eles nos deram o valor de KB. Então, nós encontramos o valor de K naquela mesma fórmula, que é KW. Aí, aqui, no caso, sobre KB. Nós descobrimos que a constante dessa reação é 5,88 vezes 10 na menos 6. Aí, montamos a tabela de equilíbrio, que vai ser na hidrólise, nós vamos, no caso, o íon, ele vai reconstituir essa base, liberando H3O+. Por isso que ele é uma hidrólise ácida. Então, nós inserimos aqui a concentração inicial que o enunciado nos deu, que é 0,05 mol por litro. E depois que ele reage com água, ele vai se dissociar em partes, essa parte vai ser a mesma quantidade que vai formar de produtos. Nós inserimos esses valores na fórmula do Ka, que nem fizemos nas outras questões. Vamos encontrar o valor de X, que dessa vez o valor de X é a concentração de H3O+, então nós podemos inserir ele direto na fórmula do pH, que é menos log a concentração de H3O+, e vamos descobrir que o pH é 3,26, também um valor coerente, pensando que é uma reação ácida, né? E é isso.